Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, redes sociais e sociedade civil. Luli, as redes sociais começaram como uma novidade bem-vinda e se tornaram uma dor de cabeça. O que deu errado? Na verdade, o problema não está na rede social, mas está na concentração em um oligopólio. 5 empresas controlam praticamente tudo aquilo que a gente conhece como internet de consumo. E as 5 empresas são Alphabet, a que controla Google, YouTube, Android, depois Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Essas 5 empresas controlam praticamente tudo. Como elas controlam tudo e como os produtos que elas usam são muito grandes, e se a gente quiser somar o mercado chinês, a gente também tem a Tencent lá, que é igualmente grande, o que acontece? Elas determinam as regras. E ao determinar as regras, elas criam 2 grandes problemas. Um deles é a venda de dados pessoais, aquilo que a gente já conhece, o grande problema de privacidade na rede. E o outro, que é igualmente sério, se não for mais sério, é a dinâmica viciante de jogo. Quando você vê YouTube, Twitter, Facebook, Instagram principalmente, você vê aquela história que o indivíduo ele não quer só se exprimir, mas ele quer colecionar comentários, curtidas, compartilhamentos. E isso faz com que o sujeito fique o tempo todo lá dentro. A própria ideia de puxar a página para refrescar a página é a mesma mecânica de uma máquina de cassino. Então, essa dinâmica viciante acaba também criando uma necessidade de falar alguma coisa que acaba levando ao discurso mais, vamos dizer, extremo. Uau, parece a receita de uma tempestade perfeita. E agora? Pois é, e como toda tempestade perfeita, o melhor seria não ter entrado nela. Mas uma vez que a gente já entrou, a saída nunca é simples, nunca é fácil, mas ela é a saída mais comum de todas, que ela é basicamente maior legislação e maior controle. Antes que alguém comece a levantar a mão e dizer, olha, isso é um grande problema, etc. Não é. Veja, carro, remédio, avião, várias indústrias, no começo elas começaram completamente livres, desreguladas, qualquer um podia fazer o que quisesse. Com o tempo, a legislação tornou esses produtos mais seguros. Avião é super seguro, carro é super seguro, e não é seguro porque tem menos legislação. Não, mas é porque agora ele tem uma série de responsabilidades. Do mesmo jeito, essas redes precisam se responsabilizar pela divulgação de notícias falsas, pelo discurso de ódio, uma série de coisas. Isso precisa acontecer. Mas eu não consigo imaginar uma vida sem redes sociais. Não me entenda mal. Ninguém está propondo uma vida sem redes sociais. Mas o que é necessário é colocar a rede social dentro do tamanho certo. Pense nela como uma conversa com as pessoas. Ou como uma TV, como um rádio. Ela é parte do dia, ela não é obsessão. Se você pega no mundo antes da internet, aquele indivíduo fofoqueiro era alguém que ele estava muito preocupado com a reputação dele e do grupo, etc. E não era considerado uma pessoa normal. É isso que a gente precisa voltar a ter. E eu acredito mesmo que a coisa mais nociva que a gente tem é essa dinâmica de jogo. A hora que ela passar a ser uma conversa comum e não uma competição por likes, ela vai se tornar muito mais aceitável. Então, Luli, vamos acabar enjoando delas? Não, eu acho que a gente não vai enjoar da rede social. A rede social é uma novidade técnica que veio para ficar. Mas eu acho que elas vão atingir uma maturidade no conjunto consumido. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente, quando é adolescente, está muito preocupado com a opinião alheia e com o tempo a gente acaba evoluindo, a mesma coisa vai acontecer com a rede social. E principalmente a gente vai ter muito mais redes sociais. Elas vão ser muito mais distribuídas, como acontece nas redes sociais da vida real. Você vai ter um grupo que joga futebol com você vai ter o grupo da academia, você vai ter o grupo da escola, você vai ter o grupo do trabalho. Cada grupo desses vai ser uma rede social diferente, não vai ser um grupo diferente dentro do WhatsApp. E com isso, cada um deles vai ter suas próprias regras e você vai poder ter um ambiente muito mais livre e muito mais seguro para você. No fundo, a hora que a gente diminuir a concentração e a competição, a gente vai tornar uma vida muito melhor, com redes sociais, sem dúvida. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Já vi que nesta semana o destaque são os gangsters da coleção amarela. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Como eu prometi a vocês, estou de volta com o tema Coleções Editoriais Brasileiras. No programa passado, estreamos com o verdadeiro as dos livros de aventura, sucesso absoluto da Companhia Editora Nacional, que marcou toda uma geração de leitores, a coleção Terra Mariar. E eu adorava a coleção Terra Mariar. O professor Edgar Carone, que tinha uma belíssima biblioteca, possuía a coleção completa, desde sua juventude. Os livros não estavam em bom estado de conservação, porque o papel não era bom e os volumes foram bem manuseados, ou seja, lidos. Mas era um prazer enorme abrir aquelas capas vibrantes. Tão vibrantes quanto as capas da coleção amarela da Livraria do Globo. Mas, se na Terra Mariar, como diz o nome, os títulos se voltavam para aventuras que tocavam a terra, o céu e os mares, a coleção amarela reuniu os romances policiais da Globo. Entre 1931 e 1956, a Amarela foi a série de maior retorno comercial da Livraria do Globo, lançando, em 25 anos, 156 títulos. Edgar Wallace publicou 35 obras pela editora Sulina, numa média de 3 títulos por ano. Em um ranking de publicações, ele é seguido por Agatha Christie, 12 títulos, Sax Rohmer, 12 e Ellen Crean, 9. As informações eu tiro do precioso livro de Paula Ramos, A Modernidade Impressa, esta verdadeira enciclopédia visual dos livros publicados pela editora gaúcha. Já que as séries estão na moda, pelo menos as televisivas, qual livro ou série que a senhora recomenda da coleção amarela? Bem, para preparar este programa, eu reli A Mão de Fu Manchu, livro publicado em 1932. Sax Rohmer deu vida a este terrível vilão chinês, nutrindo-se certamente do imaginário do perigo amarelo. Claro, um preconceito flagrante que se nutria na época e que o governo brasileiro tentou reinventar em relação aos asiáticos. Fu Manchu é um vilão terrível, tão amedrontador quanto seus comparsas. Em A Mão de Fu Manchu, Sax Rohmer nos faz vivenciar um clima de terror em meio à paisagem fria e nebulosa de Londres, onde nossos heróis devem conviver com o medo e a sensação de abafamento no ambiente fechado e tóxico do New Louvre Hotel. Bom, como uma boa série de suspense policial, é pegar e não largar. Eu maratonei o Fu Manchu e já estou atrás dos outros títulos publicados pela Globo. A Garra Amarela, Língua de Fogo, O Escorpião de Ouro, A Filha de Fu Manchu e Tóxico. É claro que esse vilão conquistou também o cinema. Aliás, é preciso lembrar que todas essas séries editoriais que eclodem nos anos 30 vão igualmente parar na grande tela. E já que eu citei no começo do programa uma experiência pessoal, queria concluir esta edição com uma outra história que me marcou muito. Enquanto eu lia esses romances nos intervalos do trabalho na biblioteca do professor Edgar Carone, ou eu os trazia para casa, ele me contava sobre suas aventuras no cinema. A série de Fu Manchu era exibida no cinema em capítulos, como vemos hoje na TV, e ele esperava ansioso para ver a continuação em uma sala do bairro da Liberdade, em São Paulo. Como eu disse, é para maratonar. Até mais! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Na edição de hoje, o professor Santiago fala sobre formação de jogadores de futebol. É que um estudo publicado no final do ano passado mostra a diferença de treinamento de atletas alemães e ingleses em comparação com os portugueses e espanhóis. Olá, ouvintes da Rádio USP. Esse trabalho
publicado na Science and Medicine Football, tem como autores o André Roca e o Paul Ford, então publicado aí no ano de 2020. O que os autores fizeram foi comparar as características de treino e o tempo despendido em treino para situações de tomada de decisão e não tomada de decisão. O que eles consideram como tomada de decisão e não tomada de decisão ativa, que seria essa questão do treino mais técnico ou do treino mais voltado para jogo. Então, quando se fala que não tem tomada de decisão ativa, são aquelas atividades de treino mais fechadas, que priorizam muito mais a técnica e o físico. Então, como atividades com bola, que você fica passando de um jogador para o outro, finaliza sozinho, faz circuitos, que não envolve um jogo propriamente em si, que você tem que tomar essas decisões ativas. Então, a grande suspeita era que espanhóis e portugueses utilizavam muito mais tipos de treino com jovens que priorizavam esses jogos que teriam as questões de tomada de decisão ativa. E realmente na pesquisa o que eles encontraram foi que portugueses e espanhóis utilizam muito mais tempo, mais sessões práticas com tomada de decisão ativa, com situações de jogo onde o jogador tem que fazer essas tomadas de decisão ativa, enquanto ingleses e alemães utilizam bem menos situações de tomada de decisão ativa. Então, treinos mais fechados, mais voltados para uma questão ali analítica. Eles também verificaram transição entre essas atividades, mas o principal do estudo é verificar que, sim, como era de se esperar, ingleses e alemães trabalham muito mais priorizando a técnica, sem tanta tomadas de decisões ativas, que são voltadas principalmente pelos jogos, enquanto portugueses e espanhóis trabalham mais essas tomadas de decisão ativa. Cabe lembrar aqui que não estamos falando do que é melhor ou do que é pior, e sim o estudo caracteriza como que é a formação de jovens jogadores, o tipo de treino, entre estes países que estão aí no trabalho científico publicado por Roca e Ford em 2020. Na prática, professor, como essa informação importa? E outra coisa, como seria o resultado de um estudo desse aqui no Brasil? Esse tipo de estudo, ele é importante para a prática profissional, pois como os próprios autores colocam, os resultados desse estudo, eles têm implicações práticas para que os treinadores consigam conduzir atividades de tomada de decisão específica do futebol, mais representativas, por exemplo, como jogos com regras adaptadas, durante as sessões de treinos de jovem. E aí você também consegue saber qual é a característica de diferentes países. Os técnicos e treinadores podem balancear melhor o treino, quanto que eles gastam nessas atividades de transição e de tomada de decisão ativa e não ativa. Então, ativa, lembrando que são lá os jogos, as mudanças de regras e atividades de jogos, enquanto o não ativa, os mais fechados, os analíticos, para favorecer o aprendizado e melhorar o tipo de treino e a qualidade de formação de jogadores. Um aspecto importante para o nosso país é que não temos nenhum tipo de achado de pesquisa desse tipo aqui no Brasil. Então seria interessante uma pesquisa similar a essa para poder também confrontar aí os resultados entre Brasil, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha. Mas por enquanto ainda não temos. Quem sabe aí um dia algum grupo ou até mesmo nós aqui da USP tenhamos a intenção de fazer um trabalho desse tipo. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. O Brasil a caminho do suicídio coletivo? Professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. O Brasil está morrendo de morte calculada. Muito se fala com razão
da responsabilidade da autoridade maior do país, da ausência de políticas sanitárias, não se comprou vacina a tempo, não se testou em massa, chamou-se os usuários de máscara de maricas. E este filme de horror ganha a cada dia novos capítulos, com UTIs lotadas e gente morrendo asfixiada em fila de espera. Os índices de contágios e mortes disparam e formam-se correntes de orações, com pessoas ajoelhadas em torno de hospitais pedindo um milagre. O Brasil está morrendo também por suicídio. Há um certo constrangimento de se falar do negacionismo da população. Não daqueles que têm que sair para trabalhar e botar feijão na mesa e precisam urgentemente de auxílio emergencial. Mas daqueles que decretaram no Natal, Ano Novo e Carnaval que não havia epidemia no país. O sociólogo Emile Durkheim descreveu esta modalidade de suicídio coletivo, que ele chamou de anômico, que acontece quando a desagregação das instituições, valores e senso de comunidade chega ao cúmulo. Eu vi o depoimento de um médico que foi reinfectado, mas não no hospital. Da primeira vez, foi num regabof. Da segunda, em um resort. E eu ouvi de uma senhora endinheirada que não dá para parar de ir a restaurantes gourmet e que ela liberou o filho adolescente para um réveillon já sabendo que ele seria contaminado, como foi. Essa família paga um seguro-saúde caríssimo, mas não percebeu que, daqui em diante, hospitais top e SUS são a mesma coisa. Hoje, 5 de março, não há vaga em nenhum deles. A Covid, ironicamente, eliminou as diferenças de classe. E o descaso com a Covid implantou o igualitarismo na morte. Desde dezembro, médicos e cientistas alertam, repetem, chegam a suplicar para evitar aglomeração e se proteger. Pois está mais que provado, veja, Vietnã, Reino Unido, Coreia do Sul, Nova Zelândia, nossa Portugal, etc., etc., que só existe um modo de combater a peste: o lockdown. O Brasil está morrendo, igualmente, de meias medidas. Vacinou-se até agora 1% da população. Vacinas em quantidade e velocidade suficientes vão demorar, apesar do país ter uma capacidade, via SUS, de imunizar 1 milhão de pessoas por dia. E a cepa P1, a atual, é rapidíssima na transmissão. No Brasil, pedir às pessoas que tenham consciência ou refreiem a sua ânsia de festejar ou frequentar cultos seria cômico, se não fosse desesperador. A maioria não quer ouvir ou ver. A planície repete o planalto. Agora, isolamentos parciais são inóculos, além de chegarem tarde. E chamar um lockdown de parcial é a mesma coisa que dizer que uma mulher está meio grávida. Um absurdo lógico. Ou se instaura o lockdown já para valer, ou não haverá covas suficientes nesta terra radiosa, como dizia Paulo Prado, onde vive um povo cada vez mais triste. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.